Pessoal, boa tarde. Eu tive que regravar esse vídeo porque aquele que eu gravei ontem à noite sobre o mesmo tópico, né? Acabou que a tela lá no final a tela ficou totalmente preta e talvez vocês não tenham entendido. Então vamos lá, vou regravar. Eu tenho aqui dois padrões de difração, né? Referentes à mesma amostra. Tudo bem? Qual que é a diferença entre eles, né? Um passou por 1 hora de moagem. E a amostra 2, que é essa linha, que é esse perfil em vermelho, passou por 2 horas de moagem. É o mesmo material, mesmo processo de síntese, né, que foi a moagem de alta energia. A diferença aqui é o tempo de processamento, tá? E agora, o que a gente consegue, né? Vamos focar nos dados qualitativos. O que a gente consegue dizer comparando a amostra 1, que é esse perfil preto, com a amostra 2, que é esse perfil em vermelho, tá? Observem que na amostra 1, os meus picos, eles são mais intensos e mais bem definidos. Vou colocar aqui, tá? Amostra 1, picos mais intensos e mais bem definidos. Eu consigo observar que por mais que a amostra 1 não seja completamente cristalina, e ela não é, tudo bem? Até porque ela já passou por 1 hora de moagem. Por mais que a amostra 1 não seja completamente cristalina, a gente consegue observar bem o que é pico. Olha esse pico aqui, né? Olha a intensidade desse pico em aproximadamente 2θ igual a 36 graus. Né? Você consegue observar que a intensidade desse pico, ela passa das 1000 contagens. Esse gráfico aqui ele não está normalizado, justamente porque eu gostaria que vocês notassem, tá? A intensidade dos picos. Então, você observa aqui que esse pico, ele ultrapassa as 1000 contagens. Então, você consegue ter, né, uma noção muito clara do que é pico e do que é ruído, né? Essa região aqui, ela pode esconder algum pico? Pode, mas essa região aqui é ruído, né? Você consegue diferenciar o que é ruído do que é pico, olhando o difratograma da amostra 1. Então, picos mais intensos, tá? E mais bem definidos. E isso significa o quê? Isso significa que a amostra 1 tem uma porcentagem de cristalinidade maior, tá? Porcentagem de cristalinidade maior, quando comparada com a amostra 2. Só de vocês olharem aqui para o perfil, né, para essa linha vermelha que é a amostra 2, esse gráfico ele não está normalizado, mais uma vez, então você olha aqui para ele, você diria o quê? Pô, isso é só ruído, né? É difícil eu diferenciar o que seria um pico do que seria ruído, tá? Visto que a diferença entre o pico mais intenso e o ruído é muito pequena, né? A diferença de intensidade entre eles é muito pequena, tá? Então, aqui a porcentagem de cristalinidade da amostra 1 é maior. Coloquei aqui, né, o gráfico ainda não normalizado, mas eu coloquei aqui no Origin para vocês verem aproximadamente qual é o pico mais intenso dessa amostra 1. Né? O pico mais intenso, ele ultrapassa as 1000 contagens. E olhando o gráfico dessa forma, né, eu não dei um zoom nesse gráfico, você consegue observar que ele tem sim ruído. Tá? Mais uma vez, essa amostra ela não é uma amostra 100% cristalina. Né? Você tem bastante ruído nela. Tá? Mas a diferença de intensidade, né, entre os picos e aquilo, né, aquela região que contém mais ruído, é maior. Logo, esses picos que são mais estreitos, tá? Esses picos aqui são mais estreitos, são mais agudos, tá? Você consegue diferenciá-los mais fácil, tudo bem? Então, você consegue ver aqui os picos, eles estão bem definidos. A outra coisa que eu gostaria que vocês observassem é o alargamento da linha, tudo bem? Alargamento da linha do que? Alargamento aqui desse pico, essa linha de difração. Observem aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar de x1 e esse ponto aqui que eu vou chamar de x2, tá? A diferença de x2 menos x1 vai me dar o quê? Vai me dar o FWHM, que é aquilo que eu chamo de largura a meia altura do pico de difração. Então, é como se o
E isso dá para fazer, tudo bem, gente? Quando a gente refina pelo GSAIS ou o próprio HiScore, ele já te dá esse dado, né? Vamos imaginar que o programa, ele calcula, tudo bem? A altura desse pico. Ele calculou a altura desse pico. Então, ele vai medir aonde é que fica a metade da altura desse pico. Vamos supor que a metade da altura desse pico está nessa linha aqui, nessa linha azul. Então, ele vai pegar, né, ele vai calcular um ponto x2 e um ponto x1 e vai traçar a diferença entre esses dois valores, que vai te dar o quê? O quão estreito é o teu pico, ali naquele ponto, né, na metade da altura desse pico. Essa forma, né, eu calculei inclusive isso aqui no Origin, de uma forma bem grosseira, só para vocês observarem, tá? Olha só, o ponto x2 e o ponto x1. A diferença, tá, entre x2 e x1 vai me dar um valor de 0,236, que seria, de forma bem grosseira, tá, o alargamento desse pico de difração. E isso quer me dizer o quê? Tá? Vamos mudar aqui de slide. Isso, né, nos leva lá para a equação de Scherer, através da qual você consegue calcular o diâmetro médio das partículas que estão ali compondo o teu material. Você consegue calcular o tamanho do cristalito. Tá? O tamanho do cristalito. Você observa que a equação de Scherer ela é dada também em função de beta. E o que é o beta? É o nosso FWHM. É a largura na metade da altura do pico de difração. Quando você vai calcular o tamanho médio de cristalito dos picos que estão presentes ali na tua amostra, o nome já está dizendo tudo. Tá? É um tamanho médio. Então, você vai tirar uma média dos 3 picos mais intensos, tá bom? De preferência, tire uma média dos 3 picos mais intensos. Aqueles picos de melhor, deixa eu colocar aqui, aqueles picos, né, mais bem fitados, tudo bem? Aqueles picos mais bem definidos da tua amostra, tá? Olha só, o alargamento aqui é maior. Aqui eu tenho FWHM maior, né? Maior. Só pelo olhômetro, tá, gente? Vamos supor, pelo olhômetro, que o FWHM aqui desse pico em 2θ, em aproximadamente 2θ igual a, vamos dizer que é 32,5 graus, né? Vamos supor que o FWHM aqui desse pico em 2θ igual a 32,5 graus seja maior que o alargamento desse pico aqui. Tá? Seja maior que o alargamento desse pico aqui. Então, esse pico aqui tem um FWHM menor. Tá, mas o que isso significa, Isaura? O que significa um pico com uma largura maior e um pico com uma largura menor? Bom, mais uma vez, volta aqui para a equação de Scherer. O tamanho do cristalito e a largura, a meia altura do pico de difração são grandezas inversamente proporcionais, significando que, tá, quando eu tenho um alargamento, tá, a meia altura do pico de difração menor, eu vou ter um tamanho médio de cristalito maior. E quando eu tenho um alargamento à meia altura do pico de difração maior, eu tenho um tamanho médio de cristalito menor. Putz, não entendi nada. Vamos aqui comparar os dois, vamos comparar os dois difratogramas novamente. Vamos supor que essa região aqui que eu vou pintar de amarelo seja um pico, tudo bem? E essa região aqui que eu vou pintar de verde é de fato um pico e ele está bem definido para a gente. Aí a gente foi e calculou o FWHM desse pico aqui na amostra 2 e calculou também o FWHM desse pico aqui para a amostra 1. A amostra 2, raciocinem comigo, a amostra 2 passou por 2 horas de moagem, tudo bem? A técnica de moagem de alta energia, ela nanometriza o material, mas ela também acaba introduzindo muitos defeitos, ela acaba amorfizando o material, tá? Então, é normal a gente observar picos mais alargados, mais estreitos, tá? É normal a gente observar mais ruído, mas vamos focar aqui no alargamento da linha de difração. Se o FWHM aqui é maior, tá?
Isso significa o quê? Que o tamanho médio de cristalito é menor, significa que aqui, no caso da moagem de alta energia, né? Significa que aqui eu tenho contribuição de introdução de defeitos na minha estrutura, de amorfização, de nanometrização, tá? Os cristalitos, aqui o tamanho médio de partícula aqui é menor, tá? O alargamento maior, tamanho médio de cristalito menor. Enquanto que aqui a minha amostra só passou por 1 hora de moagem, então é normal ela estar menos amorfa, né? Ela está menos destruída, tudo bem? Se aqui o meu FWHM é menor, se aqui o meu pico ele é mais estreito, tá? A largura é menor, significa então um tamanho médio de cristalito que maior. Tudo bem? Nunca se esqueçam disso. Caso vocês se esqueçam, olhem sempre para a equação de Scherer, tá? E vejam que tamanho de cristalito, perdão, é inversamente proporcional à largura meia altura do pico de difração. E se, mais uma vez, se vocês de fato, vocês quiserem calcular o tamanho médio de cristalito, é uma média, tá? Dos 3 picos mais intensos. Não tenho 3 picos intensos no meu material. No meu DRX só aparecem 2 picos. O que eu faço? Tiro a média desses 2 picos, então. Aí aqui, trocar de cor minha caneta. Aqui nós temos a amostra 2, tá? A amostra 2 tem picos mais ruidosos, perdão, tem picos menos definidos. Picos menos definidos. Né? Aqui o que a gente observa? A gente observa aqui um padrão mais ruidoso. Padrão mais ruidoso. Olha só, por que eu falo que aqui é difícil, né? Por que eu digo que os picos são menos definidos? Por que é difícil a gente observar o que é pico, né? Com certeza. Por que é difícil inferir com certeza o que é pico e o que é ruído? Você observa que essa região ela é bem ruidosa, né? Então, a diferença de intensidade entre o ruído e isso aqui que pode ser pico é menor, né? A diferença de intensidade é menor. Então, dessa forma, a gente fala que fica um pouco mais difícil observar o que de fato é pico e o que de fato é ruído, tudo bem? Isso aqui foi algo causado pela técnica, né, que eu utilizei para sintetizar esse material, que foi a moagem de alta energia. Mas esses picos aqui são menos definidos. Tá? O padrão é mais ruidoso, significa que, em comparação com a amostra 1, a porcentagem de cristalinidade dessa amostra aqui é menor. Tudo bem? A porcentagem de cristalinidade aqui é menor, visto que, eu já falei para vocês, né? Se eu tenho picos menos intensos, linhas mais alargadas, significa que o meu material está mais anometrizado, significa que ele pode estar mais amorfo, significa que ele pode ter mais defeitos, né? Material com defeito é o contrário de material cristalino, ok? Então, aqui a porcentagem de cristalinidade é menor. Eu coloco aqui para vocês uma comparação entre a amostra 1 e a amostra 2. Mais uma vez, o gráfico não está normalizado, mas é porque eu quero que vocês observem a intensidade. Então, a gente observa que nessa região eu tenho 3 picos muito bem definidos, enquanto que aqui eu tenho praticamente, né, só essa linha aqui. O restante pode ser confundido com ruído, sem contar que aqui o meu pico, além de estar mais bem definido, ele passa das 1000 contagens, enquanto aqui o pico mais bem definido que eu tenho, tá, não chega a 1000 contagens, beleza? Mais uma vez, eu coloquei aqui, né, eu acabei indo lá no Origin, contando esse pico mais intenso, tem 944 contagens. Você observa que isso aqui é pico, tá? Mas isso aqui é pico ou é ruído, tá? Fica aí a dúvida, né? Pico ou ruído. É difícil, né, a gente diferenciar, visto que a diferença de intensidade tá muito pequena, perfeito? Não esqueça, eu tenho inclusive aqui um vídeo sobre como calcular o tamanho médio de cristalito das suas partículas e eu espero ter ajudado.